Se Deus é onisciente, então por que criou Satanás, sabendo de antemão que ele se rebelaria? Por que fez o homem se sabia que ele iria pecar? Se Deus é amor, por que permite tanta maldade no mundo? A fim de responder estas perguntas, precisamos considerar cuidadosamente o que a Bíblia diz, uma vez que ela é a única fonte de informação plenamente confiável sobre Satanás e a origem do mal. Estas questões que discutiremos hoje não são feitas apenas por incrédulos, mas também por crentes que às vezes ponderam sobre isso. A realidade é que os seres humanos sofrem dores, decepções, doenças, tudo por causa do pecado. Tudo começou quando Lúcifer se rebelou contra Deus e posteriormente o homem também desobedeceu a Deus e isso desencadeou sofrimento e morte para o homem. Satanás é descrito na Bíblia como o chefe dos anjos caídos, o grande adversário de Deus e dos homens. Porém, originalmente, ele e os anjos caídos eram bons. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: "E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom." A Bíblia nos diz que eles tornaram-se maus pela queda. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus concedeu a Satanás a liberdade de escolha. Portanto, ele tinha a opção de não amar a Deus. Deus permitiu que Satanás continuasse com suas ações até que seu espírito de desobediência se manifestasse plenamente em uma rebelião. Era essencial que os planos de Satanás se desenvolvessem completamente, a fim de que todos pudessem discernir sua verdadeira natureza e intenções. À luz das evidências bíblicas, a causa do afastamento e rebelião de Satanás foi sua exaltação perante Deus e sua aspiração pela autoridade suprema. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Em Gênesis capítulo 3, temos a descrição da entrada do pecado no mundo. O diabo, que já havia se rebelado contra Deus, transformou-se em uma criatura astuta, uma serpente. Chegou-se à mulher com intenção de tentá-la e levá-la à desobediência a Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Agindo assim, a serpente lançou dúvida no coração da mulher, e com seu coração já incrédulo e distante de Deus, só faltava consumar o pecado. E foi o que ela fez. Ela comeu e induziu o homem a comer também. E assim foi consumado o primeiro pecado da humanidade. O pecado afetou o homem em todo o seu ser e relacionamentos, causando a separação entre o homem e Deus, corrompendo a natureza humana, transformando o mundo em um palco de sofrimento e levando à morte, a consequência mais drástica do pecado. Alguns questionam por que Deus não criou os anjos e o homem sem a possibilidade de pecar, predeterminados a fazer a sua vontade. Mas dessa forma, Deus iria tirar o direito de escolha. Deus estaria criando robôs simplesmente criados para fazer tudo o que ele quisesse, sem qualquer tipo de liberdade. No entanto, a Bíblia ensina que Deus é amor, que o amor é a lei principal do reino de Deus, é a lei suprema da ética e da moralidade, não só para Deus, mas também para o homem. Portanto, se Deus tivesse decidido nos criar assim, projetando-nos sem direitos ou vontade própria, seria impossível que o amor existisse sem a liberdade. Este é o único cenário onde o amor é possível. O amor não é uma imposição, e obviamente temos a decisão de aceitar ou rechaçar o amor. Embora está escrito que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O homem,
por sua própria vontade, amou mais o pecado do que a santidade. E é por isso que não é culpa ou responsabilidade de Deus que todos os sofrimentos ou problemas que o homem sofre, antes são consequências do nosso pecado. Entretanto, apesar de tudo isto, há uma grande notícia: que embora Deus não tivesse nenhum tipo de responsabilidade de salvar e resgatar o homem, que lhe deu as costas e pecou. Como Deus é onisciente, antes mesmo da criação do universo, ele já tinha um plano de redenção para o homem. O plano maravilhoso onde seu Filho Jesus, o Verbo, se tornaria carne e ele daria a sua vida em nosso resgate. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Junto com a exigência da fé, vem o arrependimento. A fé é o elemento essencial na salvação. É por meio dela que a graça divina opera em nós. Então, mesmo o mundo sendo recheado de dores, sofrimentos e catástrofes, nós podemos escolher sermos guiados por Cristo. E mesmo neste mundo caído, sempre encontraremos vida, paz e alegria. E, finalmente, a vida eterna, que é o plano original de Deus para o homem. Há a promessa que todas as nossas lágrimas serão enxugadas e que viveremos em um lindo reino onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento de nenhuma espécie. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aceite-o em seu coração e você encontrará a paz que tanto procura.